Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, para a nossa reflexão. Nós vamos fazer a leitura do verso 9 ao 13, capítulo 9, do 9 ao 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do 9 ao 13. Nós lemos assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram tomar lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Palavras do Senhor. Eu quero pedir à presbítera Conceição que nos eleve a Deus em uma oração, pedindo a instrução, a iluminação e a aquietação do nosso coração. Sim, Jesus. Por favor, ó Deus. Amém. Irmãos, eu quero tratar de um tema muito corriqueiro nos nossos dias, mas que de fato às vezes passa desapercebido ao nosso coração e nós achamos que recebemos o amor de Deus por méritos, ou por um bom desempenho, ou talvez façamos alguma coisa do qual agrade o coração de Deus. E a gente sabe que Deus é amor. E Ele, sendo amor, Ele nos ama incondicionalmente, independentemente do que fazemos ou deixamos de fazer. E nesta noite eu quero conversar com os irmãos um pouco sobre esse Deus de amor. Esse Deus de amor que convida um coletor de imposto a segui-lo, um homem que era mal visto na sociedade, um homem que ninguém gostava dele porque era um cobrador de impostos e explorava e roubava a sociedade dos seus dias. Ele ficava à beira do caminho e ali ele cobrava os impostos. E ele era muito mal visto, especialmente pelos fariseus, que se diziam zelosos pela lei, eram muito religiosos. No entanto, os fariseus eram tão pecador quanto ele também, quanto o Mateus. Então eu quero falar com os irmãos desse Deus de amor, esse Deus que vem e que nos ama incondicionalmente, esse Deus que veio e que amou a mim e a você, independentemente daquilo que somos ou fazemos, se somos bonito ou feio, se temos posses ou não, Ele nos ama. Se somos inteligentes ou não, Ele nos ama incondicionalmente. E, diante disso, a gente tem algumas narrativas que são falsas. E a gente pensa que, diante dessas narrativas, a gente pode mover o coração de Deus, a gente pode tocar o coração de Deus com as narrativas que nós temos, ou que nós pensamos, ou que a maioria de nós pensamos. E muitas pessoas vivem de acordo com as premissas de que o amor de Deus é condicional. Ele impõe alguma condição para amá-lo. E diante dessa condicional, nós às vezes olhamos para o nosso comportamento. Elas pressupõem que o bom comportamento determina
como Deus se sente em relação a nós. Então, se eu tiver um bom comportamento e se eu andar de acordo com o meu comportamento e tal, Deus vai me amar. Isso é uma narrativa errônea. É como se Deus estivesse em uma cadeira giratória, observando e sorrindo quando fazemos as coisas certas. Ele se agrada, ele sorri. E nossa mente, o nosso coração, as nossas mãos, e quando fazemos as coisas erradas ou pecamos, Deus volta as suas costas para nós. A única maneira de Deus voltar para nós é retornar ao nosso bom comportamento. Esta é a narrativa que permeia a maioria de nós. Precisamos ter um bom comportamento para que Deus possa nos amar. Para que Deus possa olhar para nós com seu olhar de amor. Isso é uma narrativa falsa, isso é uma maneira falsa de nós pensarmos de que Deus nos ama pelo nosso comportamento, a forma pela qual nós nos comportamos. Quando olhamos para o mundo, percebemos que se baseia também no desempenho. Logo após o nosso nascimento, descobrimos que vivemos num mundo baseado no desempenho. E às vezes nós achamos que quanto mais nós desempenhamos o nosso papel e fazemos coisas, Deus vai nos amar mais. Deus vai olhar para nós e sorrir para nós. E nossos pais começam a moldar e formar o nosso comportamento desde a tenra idade. Algumas palavras que aprendemos são bom e mal. Isso a gente aprende logo cedo. Logo na tenra idade. Ouvimos coisas como: você comeu tudo, hein, filho? Muito bom. Muito bom. Você sujou a parede, filho? Mal. Você foi mal. Você é perverso. Você é mal. Isso desde a tenra idade a gente vai ouvindo isso dos nossos pais, ouvimos dos nossos pais. Talvez hoje nem tanto, mas em tempos passados a gente ouvia muito isso. Muito. Os nossos pais diziam: olha, preste bem atenção no seu comportamento quando você chegar na casa de fulano de tal. Você diga que está tudo bem, e que você já almoçou, e que você já jantou. E se você falar que não, quando chegar em casa, a psicóloga está lá. A cinta, o chinelo, quando é um pouquinho maior, é a vassoura. Não é? Quantas vassouradas eu não tomei? E saía correndo. Menino mau, você foi mau. Então, desde cedo, nós aprendemos esse comportamento. Desde cedo aprendemos que a nossa aceitação tem estreita ligação com o comportamento. Desta forma, o amor é condicional. Precisamos entender que não é a identidade de uma pessoa que está em jogo, mas sim as ações dela. Quando a gente tratar com os nossos filhos, nós precisamos tratar as ações dela e não a identidade dela. Embora esse tipo de conceito comece em casa, no nosso lar, o mundo que vivemos reforça a aceitação baseada em desempenho. Basta olharmos nas empresas, não é? Onde nós trabalhamos. Você recebe os prêmios de acordo com o seu desempenho. Se você desempenhar bem a sua função, você é remunerado. Então esse conceito está arraigado em nós, está dentro de nós. Se vamos bem na escola, somos elogiados. Se conseguimos ganhar uma partida de futebol, os garotinhos, não é? Somos admirados. Se temos boa aparência, somos reconhecidos. Nossa aceitação, nosso valor, a nossa importância, percebemos rapidamente. São baseadas em talentos, habilidades e desempenho exteriores. Isso são as nossas narrativas, ou as narrativas de muitos, que permeiam a nossa vida.
Lembro-me de uma empresa lá perto da minha casa. E, inclusive, tem um diácono nosso que trabalhou lá muito tempo e saiu de lá e continuou trabalhando nessa empresa. Essa empresa não admitia negros. Ela tinha um preconceito tamanho. Não admitia. Só pessoas brancas e de boa aparência. Isto é, o mundo gira em torno dessas coisas, dessa narrativa falsa, dessa narrativa sem sentido. Uma vez que isto tudo faz parte da maneira pela qual experimentamos o mundo, é natural que projetamos a mesma compreensão em relação a Deus. No entanto, Deus é maior que mais inteligente e mais poderoso do que os nossos pais, os nossos professores, mais do que tudo. Deus vê todas as coisas. Ele não está interessado no nosso comportamento, ele não está interessado se a gente é inteligente, se a gente é bom, se a gente é feio, se a gente é bonito, se a gente é gordo, se a gente é magro. Deus não está interessado nisso. Ele está interessado no seu coração, ele está interessado na sua vida. O que podemos fazer para que Deus nos aceite e nos ame? A resposta não tem nada a ver com o nosso desempenho religioso. O que você precisa fazer para que Deus goste de você e o abençoe? Seria ler mais a palavra de Deus, doar mais dinheiro, pecar mínimo possível, servir aos necessitados. Desta forma, ao realizar estas coisas, podemos controlar Deus de como Ele se sente em relação a nós. Basta fazer as coisas boas, basta confessar, basta eu fazer as coisas de acordo com o meu comportamento, de acordo com aquilo que vamos moldando a nossa vida, e Deus vai me abençoar, Deus vai tratar a minha vida. Isso não é verdade, isso é legalismo. A tentativa de obter o amor, Deus, mediante as nossas ações, de merecer o favor de Deus ou evitar as maldições divinas, no final das contas, o legalismo equivale à superstição. Algo não muito diferente de fugir de gato preto ou passar por debaixo da escada na sexta-feira 13. Somos atraídos por comportamentos supersticiosos e legalistas porque eles não dão um senso de controle em um mundo que de forma se nos apresenta caótico, difícil, sem sentido. No entanto, o favor de Deus não é obtido por aquilo que fazemos. Da mesma forma que a boa sorte é encontrada em um pé de coelho. Quem é que não se lembra disso, né? Eu já vi em muitos carros, pezinho de coelho, traz a boa sorte. Isso é um ledo engano. A aceitação baseada no desempenho é uma narrativa dominante para muitos de nós, a despeito do fato nos levar à constante incerteza e ansiedade. A boa notícia é que essa não é a narrativa de Jesus. Essa não é o que Jesus veio fazer em favor das nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de amor que nos ama incondicionalmente, que não impõe condições a fim de que Ele venha nos amar. E Ele não impõe nenhuma condição para nós, para que possamos amá-lo e entregar a nossa vida a Ele. Esta é a boa notícia. Esta não é a narrativa de Jesus. Esse não é o diálogo de Jesus. Quando nós observamos as narrativas de Jesus, quando nós observamos a fala de Jesus nos evangelhos, a gente percebe que Ele é um Deus de amor e que veio para amar incondicionalmente as pessoas. A história do evangelho no qual nós lemos agora nos diz muito sobre o Pai a quem Jesus revela. Mateus era coletor de impostos, uma ocupação depreciada, muito depreciada pelos judeus. Os coletores de impostos tipicamente se sentavam em postos ao longo do caminho,
como as gabines de cobranças de pedágio, a fim de cobrar impostos do povo judeu para o governo romano. Então eles ficavam ali nas cabines, né? Quem é que gosta de passar ali para ir para a Baixada? Todo mundo gosta de ir para a Baixada, né? Mas quando chega no pedágio, que tristeza. É 20 e tantos milhões que você gasta de pedágio, você vai e volta e ainda sobra combustível. Não é? Você gasta menos de combustível do que de pedágio. E era mais ou menos assim nos dias de Mateus. Ele cobrava o imposto absurdamente. Eu acho que o Brasil copiou lá do Evangelho de Mateus isso aqui. Lá de Mateus, do Evangelho de Mateus não, de Mateus isso aqui, da sua época, né? Eles trabalhavam para os vilões, por assim dizer. Contudo, ainda pior, eram notórios por desviarem dinheiro da coleta para o próprio bolso. E eles, além de cobrar para o governo, ainda desviavam dinheiro para o seu próprio bolso. Parece que alguma coisa assim acontece no nosso dia a dia, não é? Nosso país. Portanto, eles eram considerados traidores e trapaceiros, uma combinação pouco agradável. Não tinha nada de agradável. Nessa passagem, Jesus convida Mateus, um coletor de impostos, a ser um de seus discípulos. Olha só o que Jesus faz. Um cidadão considerado terrível, uma coisa chocante, uma coisa absurda. E Jesus convida aquele homem para fazer parte do seu discipulado. Ele convida aquele homem para caminhar com ele. E isso é maravilhoso. Considerando que no século I um rabino era muito seletivo ao escolher os seus discípulos. Olha, era Jesus. Ele era muito seletivo, ele teria que ser muito seletivo, sendo um rabino, sendo um mestre. Ele poderia escolher pessoas com notável saber, pessoas muito religiosas, pessoas que temiam a Deus. Isso é maravilhoso a gente ver isso. Jesus escolher um trapaceiro, um cobrador de impostos, um coletor que coletava dinheiro e que enfiava dinheiro no seu bolso. Ser escolhido por um rabino se revelava um grande privilégio, oferecido apenas àqueles avaliados como especialmente religioso. A escolha de Jesus é, portanto, absurda e chocante. Ora, Jesus não poderia escolher os melhores ali para fazer parte da sua história? Escolher os discípulos com muita sabedoria, muitos religiosos, conhecedores da palavra? Jesus escolhe alguém que nunca ouviu falar da palavra, e se ouviu, detestava. Era um bandido, era um ladrão, era algo desprezível para a sociedade de seus dias. E o amor de Jesus por aquele homem é incondicional. Não impôs nenhuma condição a ele, a fim de que ele pudesse fazer parte do seu ministério. E depois de ser escolhido, Mateus convida Jesus a cear com ele em sua casa. Este é um sinal de sua lealdade a Jesus, seu novo mestre. Então o que Mateus faz? Puxa vida, eu fui escolhido pelo mestre, nada mais justo agora de convidá-lo de vir à minha casa, porque eu aceitei, eu vou seguir a esse Jesus, a minha vida agora está nas mãos dele. Mas Mateus faz uma coisa ainda mais horrível. Ele convida todos os seus amigos, e provavelmente era coletores de impostos também. Era uma bandidagem só ali. E Jesus se põe no meio deles, vai cear com eles. Os fariseus, um grupo de homens estritamente religiosos, havia algum tempo mantinham os olhos em Jesus. Quando o pegaram comendo com os pecadores, tiveram certeza de que podiam apresentá-lo como um falso profeta, uma farsa, um charlatão, um hipócrita. Eles poderiam dizer isso, Jesus, olha, aliás, eles disseram isso. Quem é esse Jesus?
Ele diz, mestre, está no meio dos pecadores? Isto é amor. Isto é amor incondicional pelos perdidos, por aqueles que não conhecem a vontade e o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. Os coletores de impostos, por sua vez, não têm nenhuma pretensão. Estão acostumados a ser chamados de pecadores. Já eram chamados mesmo pecadores. Seu único questionamento é: por que eles foram convidados para a festa? Eles foram convidados para a festa e Jesus estava com eles. Se Jesus estende a mão para pessoas reconhecidamente canalhas, então o restante de nós tem uma chance. Todos nós temos chance diante do reino de Deus. Porque se aquele homem vil, aquele homem sem conceito nenhum, um homem desprezível, onde a sociedade desprezava, ele teve toda a chance diante de Jesus, e Jesus o chamou para o seu ministério, para andar com ele. Todos nós temos chances diante de Deus. O amor de Deus veio para todos. Porque nós tentamos obscurecer essa mensagem, às vezes tentamos obscurecer essa mensagem, porque ela parece boa demais para ser verdade. Porque a narrativa de Jesus de aceitação incondicional se opõe à essência da narrativa baseada em desempenho que está tão profundamente arraigada, embutida em nossa vida. Em ações e palavras, ele proclamou que Deus ama os pecadores como eles são, e não como deveriam ser. Muitas vezes a gente convida uma pessoa: vamos à igreja, quando eu melhorar eu vou. Quando eu melhorar a situação ou a minha vida, eu não estou apto para estar na presença de Deus. Não. Deus nos diz que nós devemos estar na presença dele do jeito que nós somos, sem mudar coisa nenhuma, porque quem vai mudar é Jesus. Não somos nós, é Deus quem muda, é Deus quem realiza em nós tanto o querer quanto o próprio realizar em nossas vidas, é Deus que transforma as nossas vidas. A nossa parte é: Senhor, eis-me aqui. Assim como Jesus fez com Mateus: vem e segue-me. Imediatamente Mateus deixou tudo e passou a seguir, e ainda convidou Jesus para cear na sua casa, para ter ali uma boa festa. Deus ama todos os pecadores. Vejamos João 3:16. Todo mundo conhece esse versículo de trás para frente. E é assim que nós vamos ler, de trás para frente. Consegue? Não, né? Então vamos ler naturalmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, não foi algumas pessoas. Não foi as pessoas boas. Deus amou a todas as pessoas, todas. Essa passagem tem trazido conforto a inúmeras pessoas. Essa passagem traz conforto a cada um de nós. E ela é considerada um resumo de toda a Bíblia. Esta passagem condensa toda a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus está condensado aqui. Deus amou o mundo, que enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Deus amou o mundo e quer salvá-lo, quer restaurá-lo. E algumas pessoas acreditam que Deus está bravo com elas e por alguma razão ainda não os castigou completamente. Sem dúvida, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo pudesse ser salvo por intermédio da graça de Deus, do amor de Deus. É pela sua graça que Deus nos alcança. É pela sua infinita misericórdia, é pela sua bondade, é pelo seu amor. Por isso Deus é amor. Lá nas cartas de João, ele afirma: Deus é amor e nos ama incondicionalmente. E quer a nossa vida nas suas mãos. Jesus não diz que amou uns poucos ou alguns, ou até mesmo muitos. Ele diz que Deus amou o mundo
como nós o conhecemos, está repleto de pecadores. O mundo está repleto de pecadores. Nós somos pecadores redimidos no Senhor, mas somos pecadores. Portanto, Deus precisa amar os pecadores. Jesus não disse porque Deus amou os bons ou os justos, os religiosos. Ele, seu filho, ele deu o seu filho, ele entregou o seu filho em favor do mundo, de todos. Ele disse que amou o mundo e engloba todas as pessoas, principalmente os pecadores. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 5,8, nós lemos assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que grande amor de Deus. Ele amou nós ainda sendo pecadores, sendo maus. Deus nos amou e continua a nos amar. A única coisa que eu preciso fazer é abrir o meu coração e deixar que Deus haja no meu coração. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus ama a despeito da condição falida e pecaminosa do ser humano, a despeito dos nossos erros, dos nossos pecados, a despeito da nossa falência. Deus nos ama. Deus nos ama. E essa é a única prova real de amor genuíno de Deus. Ele nos ama incondicionalmente. Uma das mais conhecidas parábolas de Jesus é a história de um pai e seus 2 filhos, Lucas 15, que reverbera nosso desejo profundo de sermos amados incondicionalmente por Deus. Quem era aquele filho? Aquele filho que pegou tudo do seu pai. Pai, dá-me a parte que me cabe, que eu quero ir embora. E ele foi embora, se prostituiu, acabou com tudo e depois voltou. E antes que ele chegasse na porta da casa do pai, com um diálogo na cabeça e dizendo o que ia fazer, o pai já estava com os braços abertos ali, esperando o filho. E é dessa forma que Deus nos ama. Deus nos ama porque Ele é um Deus de amor. Independentemente do nosso amor, independentemente das nossas ações, do nosso comportamento, independente de qualquer coisa, Deus é amor e Deus nos ama, mas eu preciso conhecê-lo. E como é que eu faço? Eu entrego a vida a Jesus e passo a conhecê-lo e amá-lo também. Este é o desejo do coração de Deus, é de que eu entregue a minha vida. Quando Deus diz, vem, ó, segue-me, eu entrego a minha vida e deixo Ele dirigir a minha vida. Esse é o Deus de amor, que quer mudar a sua vida, a minha vida, a nossa vida a cada dia. E se você não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia para você poder entregar a sua vida a esse Deus de amor. E deixar essas narrativas de lado, essas narrativas dos quais a gente se baseia no comportamento, no desempenho, em outras razões. Não é isso que Deus quer de nós. Mas Ele é um Deus de amor que nos ama do jeito que a gente é. E é Ele quem vai transformar. É o Espírito Santo que vai transformar as nossas vidas. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe a viver esse Deus de amor. Assim como Mateus viveu e tornou seu discípulo e escreveu o próprio Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Tu estás conosco, ó Deus. Ó, Tu és o Deus de amor, o Deus que veio para nos salvar, para nos libertar, independentemente daquilo que somos ou pensamos, ó Deus, Tu nos ama incondicionalmente. Portanto, ó Deus, clamamos a Ti em nome de Jesus, que se porventura há no nosso meio alguém que ainda, ó Pai, não experimentou esse grande amor, entregando a sua vida ao Senhor, ó Pai, que este momento seja um momento propício para dizer, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida em Tuas mãos e dirige-a por amor do Teu nome.
mesmo passando pelas aflições, mesmo passando pelas dificuldades. Mas o melhor e o bom é estar ao lado do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Por isso, Senhor, toma a vida da tua igreja, derrama da tua graça, continues a derramar do teu amor, ó Pai, e se revelando a nós, ó Pai, que tu és o Deus de amor que nos ama e ama qualquer um, independentemente do que fez ou deixou de fazer, independentemente do seu intelecto ou da sua raça, da sua cor ou de qualquer coisa, o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. Por isso, Senhor, queremos colocar a vida desta igreja diante do teu altar. Continues, ó Deus, a tocar os nossos corações, a falar aos nossos corações, a nos amar como sempre o Senhor nos amou, e que possamos responder ao Senhor, ó Pai, entregando a nossa vida diante do teu altar. Fica, Deus, conosco, e nós o louvaremos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.